Meus amigos, vamos agora resolver a prova de Direito Administrativo do concurso do Ministério Público do Trabalho, cargo de Procurador do Trabalho. Prova agora que eu participei da reta final do G7 Jurídicos e vou, por isso, resolver aqui com vocês as questões de Direito Administrativo. Brevemente, algumas considerações. Prova fácil. Prova muito fácil de Direito Administrativo. Professor, claro, Procurador do Trabalho não tem atribuições vinculadas à administração pública. Eu sei disso. O foco é outro, é o processo de trabalho, é o direito do trabalho, são os direitos coletivos. Razão pela qual a prova de administrativo não foi das mais complexas. Na verdade, não foi nada complexa. Cobrou basicamente a jurisprudência e a legislação. Vamos resolver a questão que vocês vão concordar comigo ao final sobre minhas considerações. Prova fácil. Exigia, contudo, um pouco de estudo. Mas fazer a prova sem estudar, não tem jeito, né? Vamos lá então, na tela. 23º concurso para provimento de cargo de Procurador do Trabalho. Ministério Público da União. Direito Administrativo. Questão 82. Em relação ao processo administrativo disciplinar, assinale a alternativa incorreta. A. O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Alternativa correta. Pessoal, jurisprudência consolidada do STJ. Você sabe que o STJ, quando você entra no site dele, tem uma aba, Teses Jurídicas Consolidadas. E essas teses jurídicas são divididas por assunto. Então, o STJ organiza por assunto, administrativo, constitucional, processo, penal, por assunto, e formula teses jurídicas a partir da sua jurisprudência consolidada. Então você entra em teses jurídicas consolidadas, direito administrativo, por assunto. E tem lá processo administrativo disciplinar. Dentre as teses jurídicas que o STJ constrói a partir de sua jurisprudência dominante sobre procedimento disciplinar, uma delas é essa. Pas de nullité sans griffe. Não há nulidade sem prejuízo. Não há que se arguir nulidade no procedimento administrativo se não houver prejuízo demonstrado. Então, embora a lei estabeleça prazos para a conclusão do procedimento administrativo, o excesso de prazo nas fases do procedimento ou excesso de prazo para a administração praticar o ato, a lei diz, a autoridade tem que decidir em 30 dias. A autoridade não decide em 30. Ela decide em 60. A autoridade descumpriu a lei. Descumpriu. A lei dizia que tinha que decidir em 60. Ou em 30. Ela decidiu em 60. Houve ilegalidade? Houve. Mas essa ilegalidade influencia o procedimento administrativo? Não. Porque essa ilegalidade não traz dano ou prejuízo a ninguém. Então, sem prejuízo, não há nulidade. Especialmente no que toca a excesso de prazo. Professor, então para que a lei estabelece prazo? Para definir, entre outras coisas, a responsabilidade disciplinar do servidor incumbido do procedimento que não praticou no prazo. Então são duas coisas diferentes. Uma coisa é o procedimento administrativo disciplinar. Outra coisa é a responsabilidade das autoridades em dar andamento ao procedimento. Se a lei diz que a autoridade tem que dar andamento, ela precisa dar o andamento dos termos da lei. E se ela não der, ela praticou ato ilegal, ela se sujeita à responsabilização enquanto servidor. Mas para o processo, isso é irrelevante, se não for demonstrado prejuízo. Não é que o excesso de prazo signifique que não há ilegalidade. Há ilegalidade? Há. Ela só não afeta o processo. Há ilegalidade? Há. Ela só não é relevante para o processo disciplinar. Ela é relevante para outra coisa, inclusive para imputar a responsabilidade do agente que tinha que conduzir nos termos da lei e não conduziu. A ilegalidade não é para o procedimento. A ilegalidade é a responsabilidade de quem deveria agir e não agiu. Ok? Então, importante. Professor, excesso de prazo pode gerar nulidade? Pode. Pode. Mas deve ser demonstrado o prejuízo. Excesso de prazo sem demonstração de prejuízo não causa nulidade no processo. Por quê?
Não há nulidade sem prejuízo. É o velho princípio. Padendo nulité sangrife. Não há nulidade sem prejuízo. Jurisprudência consolidada do STJ. Na tela. Alternativa B. É permitida prova emprestada do processo administrativo disciplinar desde que devidamente autorizada pelo juiz competente e respeitado o contraditório ampla defesa. Certinho. É a súmula 591 do STJ. Prova emprestada. Letra C. A instância administrativa e criminal guardam independência entre si, de modo que os prazos de prescrição previstos na lei penal não se aplicam às infrações disciplinares também tipificadas como crime. Comigo. Alternativa errada. Alternativa errada. A alternativa tem duas partes, uma parte certa e uma parte errada. Na tela. Vou mudar de cor. As instâncias administrativa e criminal guardam independência entre si. Certinho. Até aqui está certo. É a chamada independência das instâncias, é a chamada incomunicabilidade das instâncias. Fatos iguais causam consequências jurídicas diferentes, apuradas em procedimentos diferentes, com sanções jurídicas diferentes, independentes das instâncias. Mas no Brasil, eles falam que existe a independência das instâncias mitigada. A independência das instâncias mitigada por quê, professor? Porque há casos em que a instância se comunica. Quando? Quando na esfera criminal se reconhecer a negativa do crime ou a negativa da autoria. Então a instância administrativa, a instância civil e a instância penal são separadas. Mas se no juízo criminal ficar provado que o fato não aconteceu, negou a autoria, negou a materialidade, comunica no processo disciplinar. Claro, né, professor? Se o juiz criminal diz, absolva o servidor porque o crime não aconteceu, como que a administração diz, puna o servidor porque aconteceu? Ficou provado que não aconteceu. Por isso que a decisão criminal que nega a materialidade, comunica. O juiz criminal diz, absolva o servidor porque o crime aconteceu, mas não foi ele. Como que a administração vai dizer, puna o servidor porque foi ele? Ficou provado que não foi ele. Então, a regra é a incomunicabilidade, a independência das instâncias mitigada. Por que mitigada? Porque há casos que a decisão criminal, que nega a autoria, que nega a materialidade, obriga a autoridade administrativa a decidir como o juiz criminal decidiu. Então, nesse caso, comunica. Por isso que é independência mitigada. Então, até aí tá certo. Na tela. Aí vem a segunda parte que vai dizer, de modo que os prazos de prescrição previstos na lei penal não se aplicam às infrações disciplinares também tipificadas como crime. Aí está errado. Inclusive, isso é o que está no artigo 142, parágrafo 2º da 8.112, comigo. Isso, inclusive, é a jurisprudência consolidada do STJ. Se a mesmo fato é ilícito administrativo e crime, Barney é servidor público. Barney pegou um computador da repartição e levou para casa. A conduta do Barney é crime? É peculato. Mas a conduta do Barney é ilícito administrativo? É. Vai se abrir um processo penal e um processo administrativo. Só que a prescrição para o poder da administração punir o Barney é com base na regra da prescrição criminal. Então, se a conduta for ao mesmo tempo tipificada como ilícito administrativo e ilícito penal, a regra de prescrição é do direito penal e não do direito administrativo. Então, a alternativa está errada porque a segunda parte está errada. Na tela. De modo que os prazos de prescrição previstos na lei penal não se aplicam. Está errado. Eles se aplicam. Professor, letra D. Alternativa D. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame de regularidade do procedimento e de legalidade do ato, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Certinho. É a súmula 665 do STJ. Súmula, inclusive, recente. Questão 83. Licitações. De acordo com a lei de licitações, assinale a alternativa correta. Vem comigo. Eu falei essa questão antes da prova. O professor tem 40 minutos para falar os principais pontos. Aí você pensa no que pode cair. E caiu.
licitações, concorrência. Só que a questão foi perigosa. Essa questão foi difícil. Por quê? Porque depende de conhecer a legislação. E conhecer a legislação é uma coisa difícil. Especialmente a legislação nova, que é a Lei 14.133 de 2021. Mas eu te dou uma dica. Tem um artigo que você estuda, que você resolve quase todas as questões de licitações. É o artigo 6º. Não facilita muito não, porque o artigo 6º é gigante. Só que o artigo 6º, ele tem todos os conceitos da lei. São mais de 60 incisos. O artigo 6º tem mais de 60 incisos. Só que em cada um dos incisos, a lei conceitua. Isso é isso, isso é isso, isso é isso, isso é isso, isso é isso. Professor, dá trabalho? Dá, porque o artigo 6º é enorme. Mas dá menos trabalho do que ler a lei inteira, né? Antes ler um artigo grande do que ler uma lei inteira. E com esse artigo 6º você resolvia essa questão. Mas ela foi difícil, sim. Porque você tinha que conhecer a legislação e a legislação é nova. É a Lei 14.133 de 2021. A nova Lei de Licitações e Contratos. Na tela. De acordo com a Lei de Licitações, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direto ou indiretamente, pessoa física ou jurídica que nos últimos 5 anos anteriores à divulgação do edital tenha sido condenado judicialmente, contrajulgado, por violação ao meio ambiente, exploração de trabalho infantil, submissão de trabalhadores a condições análogas de escravo, contratação de adolescente nos casos vedados pela legislação trabalhista. Professor, errado. Comigo. Errado. Artigo 14, inciso 6 da Lei de Licitações. Errado. Claro que é a questão 83 e você não tem tempo de pensar. Você está cansado, exausto. Você não consegue pensar mais. Mas se você pudesse pensar, você enxerga uma coisa. Que todas as condenações envolvem o direito do trabalho. Menos uma. O meio ambiente. Na tela. Vamos dar de cor. Olha, tenha sido condenado judicialmente, contrajulgado por violação ao meio ambiente do trabalho, exploração, trabalho infantil, submissão, trabalhadores, condicionado escravo. A lei não traz a violação ao meio ambiente do trabalho como condenação que tira o direito do interessado de licitar. Então, está errado. Alternativa B. Admite-se o contrato de eficiência cujo objeto é a prestação de serviços, podendo incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia ao contratante, na forma que a redução de despesas correntes, na forma de redução de despesas correntes, remunerado o contratado com base em percentual da economia gerada. Certinho. Certinho. Isso é o que a lei chama de contrato de eficiência. Meus amigos, vem comigo. Imaginem que a administração pública tenha que realizar um serviço. Digitalizar todos os processos físicos do órgão. E para isso, quem faz o trabalho são os servidores. Os servidores do órgão são incumbidos de realizar a digitalização de todos os documentos do órgão. Isso é um trabalho danado. Gasta com energia, gasta com impressora, gasta com tanta coisa, que eu não sei nem te falar o quê. Estou inventando na minha cabeça. E a administração tem um enorme gasto para realizar esse serviço. A administração, então, fala assim, eu vou fazer uma licitação e vou oferecer ao interessado a possibilidade de vir aqui, executar esse serviço que eu preciso, ainda que envolva obra, ainda que envolva fornecimento, de modo que se ele executar o serviço no meu lugar, haverá economia. Então, se eu, administração, gasto 1 milhão para fazer a digitalização desses documentos, se a empresa contratada gastar 90 milhões, eu falei 1 milhão, né? Gastar 900 mil, tem uma economia de 100 mil reais. E aí, o contratado será remunerado por um percentual da economia que ele fizer.
Então, no primeiro mês, a administração gastava 1 milhão para fazer. No primeiro mês, o contratado foi lá, fez o serviço, ainda que ele tenha que fazer uma obra junto. Ainda que ele tenha que fazer um fornecimento junto. Aí, no primeiro mês, ele gastou 900 mil. Economia, 100 mil. Ele recebe, por exemplo, 10 mil, que é 10% da economia. No segundo mês, ele conseguiu fazer o mesmo serviço por 700 mil. Remuneração dele, 10% sobre a economia, 30 mil. Ok? Em determinado mês, ele fez 1 milhão. A administração vai dizer, eu não vou te pagar, porque você gastou aí o mês que eu estava gastando. E a sua remuneração percentual da economia gerada pela execução do serviço. E chama-se contrato de eficiência. E a lei diz que esse contrato pode durar até 10 anos, se o contratado não fizer investimentos, ou até 30 anos, se o contratado, para executar o serviço, tiver que fazer algum tipo de investimento. E chama-se contrato de eficiência. Eu faço uma licitação, contrato você, para você executar um serviço para mim, ainda que eu sou administração, ainda que envolva fornecimento de obra ainda que exista obra ou fornecimento, sua remuneração será com base em um percentual da economia que você gerar para mim. Quanto que vai durar esse contrato? Vai durar até 10 anos ou até 30, dependendo se você precisar ou não de fazer investimentos. Chama-se contrato de eficiência. Na tela. Então essa está certa. Letra C. A concorrência é a modalidade de licitação para contratar bens e serviços especiais, assim como obras e serviços comuns de engenharia, cujo critério poderá ser exclusivamente menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço ou maior retorno econômico. Meus amigos, comigo. Essa alternativa tem duas partes, uma parte certa e uma parte errada. Questão malvada. Questão malvada. Porque ela foi certinha. Ela está errada aonde? É porque ainda existe um tipo de licitação que poderia ser usado, que não está aqui. Maior desconto. Na tela. Então, a primeira parte é a concorrência e a modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais, assim como obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Até aí está certinho. Aí vem, segunda parte. Cujo critério de julgamento poderá ser exclusivamente menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço ou maior retorno econômico. Errado. Professor, por que errado? Porque além de todos esses critérios, a lei diz que ainda pode ter como critério de julgamento maior desconto. Por que a alternativa está errada? Porque não são apenas esses os critérios que a administração pode usar em uma concorrência. Ela pode usar todos esses critérios e, além desse, ela ainda pode usar mais um, que é o maior desconto. A ausência de um critério para julgar torna a alternativa errada. Na tela. Letra D. Entende-se por contrato de eficiência aquele cujo objeto é a prestação de serviço. Apenas para a realização de obras, visando proporcionar economia ao contratante, de forma que a redução de despesas correntes, remunerando o contratado com base em um percentual da economia gerada. O professor, está errado. Por que está errado? Porque o objeto do contrato de eficiência não é prestar serviço apenas para a obra. O objeto do contrato de eficiência é a prestação de serviços, que pode incluir ainda realizar obra ou fornecimento de bens. Comigo. Perigosa a questão. Lei pura. É fácil, meus amigos. Quando você sabe. E daqui a pouco você vai saber, porque a lei vai estar mais próxima, mas por enquanto ela é nova. Então dificulta. Na tela. Questão 84. Comigo. Questão 84, jurisprudência pura. Se você observar, a prova só pergunta um assunto. Servidor público. Bora comigo. Analise assertiva sobre o regime de remuneração dos servidores, conforme a jurisprudência consolidada do STF. É constitucional o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público quando labore em jornada reduzida de trabalho? Não, não pode.
Não pode. Tema 900 em repercussão geral do STF. Comigo. No tema número 900, em repercussão geral, o STF disse: o servidor não pode receber menos que um salário mínimo por mês, ainda que ele tenha a jornada de trabalho reduzida. Não pode. Errado. Na tela. 2. Não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimento de servidor público sob fundamento de isonomia. Certo. Tá certo. Súmula vinculante 37. Comigo. A Constituição diz. Artigo 37, inciso 10. Vencimento se fixa por lei. Subsídio se fixa por lei. Se vencimento se fixa por lei e subsídio se fixa por lei, não pode o Poder Judiciário, que não exerce função legislativa, definir, com base em isonomia, pagamento de servidor, seja subsídio, seja de vencimento. Nessa súmula se diz isso. Mas o STF vai mais além e diz, não é só vencimento, subsídio, não, é qualquer vantagem. Não pode o Poder Judiciário, que não exerce função legislativa, equiparar, com base na isonomia, com base no princípio de isonomia, qualquer forma de pagamento, remuneração, vantagem, indenização. Não pode. Porque questões de pagamento, remuneração, vencimento, indenização, quem fixa é a lei. Não pode o Poder Judiciário, que não tem função legislativa, fazer nenhum tipo de equiparação remuneratória, indenizatória ou pecuniária com base no princípio de isonomia. Ok? A súmula 37 refere-se a vencimento e subsídio. Só que o entendimento do STF vai além disso. Não pode nem aqui e nem em canto nenhum. Na tela. 3. É inconstitucional a vinculação de remuneração de carreiras pertencentes a entes federados distintos ao subsídio do ministro do STF. Professor, certo. É inconstitucional. ADI 7264. Venham comigo. Gente, uma lei do Estado de Tocantins previu um reajuste automático. Aumentava o teto do STF, aumentava os valores devidos aos servidores do Estado de Tocantins. MP, Tribunal de Contas e Magistratura. Era automático. Aumentou lá, aumenta aqui. Aumentou lá, aumenta aqui. Como se fosse um gatilho. Aumentou o teto. Automaticamente, os magistrados, os membros do Tribunal de Contas e os membros do Ministério Público tinham seus subsídios aumentados. O STF aprecia essa lei do Tocantins e declara essa lei inconstitucional. Não pode. Não pode. Ok? Na tela. Professor, estão corretas. Letra C. Alternativa 2 e 3. Questão 85. De acordo com a lei de improbidade administrativa, assinale a alternativa incorreta. Marca errada. Alternativa A. É vedado o ajuizamento de ação de improbidade administrativa para controle de legalidade de políticas públicas e para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente ou de outros interesses coletivos, difusos e individuais homogêneos. Tá certo. É vedado a ação de improbidade para essas coisas. Artigo 17. Comigo. A ação de improbidade visa apurar e punir improbidade. E o que é improbidade? Enriquecimento ilícito, dano ao erário e atentar contra os princípios da administração. Se a apuração e responsabilização não envolver isso, você não pode entrar com ação de improbidade. Você vai entrar com outra ação para outra coisa. O Ministério Público entra com outra ação civil para outra coisa. Agora, a ação de improbidade para isso é vedado. A alternativa correta. Na tela. Letra B. Não configura improbidade a ação ou omissão que decorre de divergência interpretativa de lei, baseada em jurisprudência que ainda não pacificada, salvo se posteriormente vier a ser prevalecente nas decisões de órgãos de controle ou tribunais do Poder Judiciário. O que acontece? Essa alternativa está errada. Comigo. Ela está errada duas vezes. Ela está errada primeiro, porque ela traz uma regra contrária à estabelecida na lei. Porque a lei fala assim, não é ato de improbidade a interpretação de norma jurídica
controversa. Ainda que o ato seja praticado com uma decisão que no futuro venha a ser minoritária. Então há uma divergência, inclusive nos tribunais, e no final, a tese minoritária foi a que a administração praticou o ato. Então tinha uma divergência nos tribunais, a autoridade vai lá e, com base nessa divergência, acolhe o entendimento e decide. E no futuro, esse entendimento que ela acolheu e com base nele decidiu, se tornou minoria. A lei de improbidade dizia que nessa hipótese não era ato de improbidade. Barney é autoridade. Barney vai decidir. Barney tem duas possibilidades de decisão. Uma naquele sentido, uma naquela. Tem uma divergência. Aí eu falo assim, quer saber de uma coisa? Já que é divergência, eu vou entender que aquela é melhor. E eu entendendo que aquela é melhor, pratico o ato. Tá aqui. No futuro, aquela que eu entendi que era melhor, revelou-se a minoritária, a pior. A lei dizia que, nesse caso, Barney não praticava ato de improbidade. A lei dizia isso. Ok? Só que o STF suspendeu a eficácia do artigo 1º, parágrafo 8º, que trazia essa regra. O STF disse, eu suspendo a eficácia dessa norma porque ela viola a Constituição. Então, a norma da lei que traz isso que eu expliquei para vocês foi considerada liminarmente inconstitucional. Só que a alternativa não traz nem a norma declarada inconstitucional e nem o entendimento do STF. Ele coloca outra coisa, que é diferente de tudo. Por isso que ela está errada. Lê comigo. Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa de lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, salvo se posteriormente vier a ser prevalecente nas decisões do órgão de controle ou tribunais do Poder Judiciário. É o contrário. Barney pratica o ato. Há uma divergência de interpretação. Ele pratica o ato. E o entendimento que ele adotou é o que os tribunais superiores do final consideram correto. Eu decidi certo no final. Tinha uma divergência. Eu decidi num sentido. E no futuro, a minha decisão foi a considerada melhor. Isso não é improbidade em contexto nenhum. A regra dela era o contrário. É que quando tinha divergência de interpretação, eu praticava o ato e adotava a interpretação que no futuro revelava-se minoritária. Então a lei dizia, o Barney não praticar ato de improbidade, ainda que no futuro a decisão dele tenha sido considerada pior. No tempo que ele decidiu, tinha divergência. Se tinha divergência, ele tinha que tomar uma decisão, ele podia decidir de qualquer jeito. Mas se no futuro a decisão que ele tomou revelou-se a pior, ele não responde por improbidade. É o que diz a lei, artigo 1º, parágrafo 8º. Só que essa regra que a lei diz foi suspensa pela STF. Só que a alternativa não é nem a regra da lei e nem a suspensão da STF. É outra hipótese. Na tela. Letra C. Sócio cotista, diretor de pessoa jurídica de direito privado, não responde por ato de improbidade que venham a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se comprovadamente houver participado do benefício, salvo se comprovadamente houver participação e benefício direto, caso em que responderão nos limites da sua participação. Certinho. Se houver participação ou benefício direto, responde. E responde nos limites da participação. Na ação de improbidade administrativa, letra D, poderá ser formulada em caráter antecedente do incidente pedindo disponibilidade dos bens, a fim de garantir integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Certinho. Artigo 16. Pessoal, certinho. Mas tem uma regra importante. Estão lembrados que o servidor pode ser condenado a pagar multa civil? Além de ressarcir o erário, se houver dano, além de devolver o que ele enriqueceu ilicitamente, ele pode ser condenado a pagar multa civil. Não pode? A indisponibilidade dos bens não alcança o valor devido por uma eventual condenação em multa civil. Então, Barney praticar de improbidade e é condenado a devolver o que enriqueceu, a devolver o que lesou o erário
e ainda paga uma multa de 100 vezes a minha remuneração. 20 vezes a minha remuneração. São 3 sanções. Ressarcir o erário, devolver o que enriqueceu ilicitamente e pagar a multa civil. Quando o juiz defere a indisponibilidade dos bens, o valor que vai ficar indisponível não alcança a multa civil. Alcança o que eu tenho que devolver, se eu for condenado, alcança o que eu tenho que ressarcir, se eu for condenado. Professor, e se eu for condenado à multa civil? Vai ter bens? Não sei. Não sei. Não sei. Porque não tem disponibilidade de bens para garantir esta sanção. São 3 sanções. Mas a indisponibilidade dos bens só pode ser deferida para garantir 2. Então uma sanção que é a multa civil, talvez não vai ser paga. Porque não vai ter dinheiro. Não vai ter dinheiro por quê? Porque não se reservou. Não se disponibilizou, não congelou para garantir a utilidade de uma eventual condenação. Na tela. Ó, para garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultando do enriquecimento. E para finalizar, questão 86. E aqui é a 8.112. Considerando o regime jurídico dos servidores federais, assinale a alternativa correta. Marque a correta. Letra A. A reintegração é a investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, que poderá ocorrer por decisão judicial. Que só poderá ocorrer por decisão judicial. Errado. Artigo 28 da 8.112. Só que aqui tem uma pegadinha. A Constituição, no artigo 41, parágrafo 2º, diz que o servidor estável terá direito à reintegração se a decisão que o demitiu for invalidada judicialmente. Então, se a questão te perguntasse assim, de acordo com a Constituição, a alternativa estaria correta. Porque, de acordo com a Constituição, a reintegração é o direito do servidor estável de ser reinvestido no cargo, em razão de decisão judicial. Artigo 40, parágrafo 2º. A 8.112, no artigo 28, amplia e diz, a reintegração pode ser por decisão judicial ou decisão administrativa. De acordo com a Constituição, é uma coisa. De acordo com a 8.112, é outra. Então, essa alternativa está errada à luz da 8.112, que diz que a reintegração pode resultar de decisão judicial ou administrativa. Porque, à luz da Constituição, ela estaria certa. Porque a Constituição não fala em decisão administrativa como possibilidade de reintegração. Na tela. Letra B. A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, quando inabilitado em estágio probatório relativo a outro cargo. Professor? Resposta certa. Certa à luz do artigo 29 da Lei 8.112. Porque a 8.112 fala assim, o servidor estável terá direito à recondução em 2 casos. 1, em razão de reintegração de outro servidor. Então, eu estou no cargo. Imagina o seguinte, João está no cargo. João é demitido. Após um PAD, João é demitido. Barney tem outro cargo. Mas como o cargo do João, que fora demitido, está vazio, a autoridade promove o Barney. E promovido, eu sou investido no cargo que fora do João. Eu estou lá bonitinho. João ajuiza uma ação e consegue judicialmente anular a demissão. Anulada a demissão do servidor estável, será ele reintegrado. E ele é reintegrado no cargo dele. E o eventual ocupante, o Barney, se estável, será reconduzido para o cargo de origem sem direito à indenização. Essa é a primeira hipótese de recondução. E essa hipótese é que está no artigo 41, parágrafo 2º da Constituição. A hipótese de recondução do artigo 41, parágrafo 2º, é essa que eu acabei de dizer. Determinada a reintegração do servidor estável, o eventual ocupante da vaga
se estável, será reconduzido para o cargo de origem, sem direito à indenização. Diz a Constituição. Só isso. Vem a 8.112 e fala, não, são dois casos. Esse, que a Constituição falou, e mais um. Qual que é a segunda hipótese de recondução da 8.112? A da alternativa. Barney é delegado federal, estável. Aí, cansado de ser delegado federal, eu faço concurso para juiz de direito em Minas. Tomo posse no cargo de juiz de direito. Mas aqui eu sou declarado inapto no estágio probatório. O Tribunal de Justiça de Minas diz, Barney, você não leva jeito para ser juiz. Te exonero. Exonerado no Tribunal de Justiça de Minas como juiz, eu tenho o direito de ser reconduzido para o cargo de delegado federal. Então, 8.112 traz duas hipóteses de recondução. A primeira, o direito de voltar para o cargo de origem, se houver reintegração de outro servidor, e o direito de voltar para o meu cargo anterior, se eu tiver sido inabilitado em estágio probatório relativo a outro cargo. Então, eu saio do Tribunal de Justiça de Minas, do cargo de juiz, e volto para o cargo de delegado federal. Mas para eu voltar para o cargo de delegado federal, a Polícia Federal tem que praticar um ato administrativo de recondução. Só que cuidado, quem cria essas duas hipóteses é a lei federal, 8.112, porque a Constituição só criou a primeira. Mas a pergunta é, de acordo com 8.112, na tela. Letra C. O servidor estável perderá o cargo em razão de eleição para cargo eletivo. Professor, errado. Errado. A perda da estabilidade só acontece nas hipóteses constitucionais. Professor, o que é estabilidade? É o direito do servidor de permanecer no serviço público. E ele só perde esse direito nas hipóteses constitucionais. Artigo 41, parágrafo 1º. Decisão judicial transitada em julgado, processo administrativo com ampla defesa e contraditório, reprovação e avaliação periódica de desempenho nos termos da lei complementar assegurada ampla defesa e para cortar despesas. Artigo 169, parágrafo 4º. O Estado tem dinheiro. Ele diz, eu não gosto de dever que é mais pobre que eu. O servidor só vai ser exonerado. Artigo 169, parágrafo 4º. Não tem dinheiro para pagar o servidor. Então a alternativa está errada, porque as hipóteses de perda de estabilidade estão na Constituição. E não há essa. Ser eleito para cargo eletivo. Na tela. A readaptação, letra D, é a investidura do servidor em cargo cuja lotação seja compatível com a preservação da unidade familiar. Errado, professor. Artigo 24. Comigo. A readaptação é o provimento do cargo com o servidor que perdeu a capacidade laborativa. O servidor ocupa um cargo, mas não consegue exercer mais as atribuições do cargo, porque perdeu a capacidade de trabalhar. Mental ou física. A administração tira ele do cargo e coloca em outro cargo, compatível com suas limitações. O ato administrativo pelo qual a administração preenche o cargo chama-se provimento. E se o provimento é com alguém que perdeu a capacidade de trabalhar, esse provimento recebe o nome de readaptação. Na tela. Então, a alternativa correta é a alternativa B. E tome muito cuidado, porque a questão diz o regime jurídico dos servidores federais. Aí é 8.112/90. Porque se for de acordo com a Constituição, a resposta seria outra. Vejam que as questões foram fáceis, mas precisava de um pouco de estudo, né? Dê uma olhadinha, estudem, boa sorte e nos vemos depois. Grande abraço.